Barroca, como foi essa semana de preparação e o que tu tá esperando do teu time para o jogo contra o Goiás? Bom dia. Bom dia, uma semana aberta para a gente, uma semana primeiro de recuperação do jogo do Corinthians e depois, mais uma vez, uma semana de aquisição, de correções e de ajustes daquilo que não aconteceu de bom no jogo e de reforço das coisas que aconteceram boas. A gente tem aí cada dia mais reforços, jogadores que estão entrando em condições de treinamentos e foi uma semana bastante proveitosa, está sendo bem proveitosa, a gente ainda tem 2 dias aquisitivos para um jogo difícil contra o Goiás, dentro de casa, mas que a gente sabe da nossa responsabilidade de jogar bem e tentar buscar a vitória. Barroca, tu falou justamente que esse vai ser um jogo difícil, até porque é dito que é uma briga pela permanência. Vocês estão encarando dessa forma também? Sim, na verdade a gente está encarando todos os jogos como uma final. A gente falou isso desde o início, 38 rodadas, 38 finais. A gente vai encarar esse jogo aí como uma decisão. O fato de jogar em casa é um fator bastante importante. Como eu falei anteriormente, as experiências aqui dentro da ressacada com a presença da torcida tem sido importante para a gente tem se sentido fortalecido jogando em casa. Fizemos um grande jogo contra o América Mineiro em casa e a gente espera agora fazer um grande jogo contra o Goiás também na segunda. Situação do Jean-Pierre, que é um atleta que muita gente tem expectativa, ele já está apto para jogar e se ele começa jogando no teu time? O Jean-Pierre é um jogador que vem de um tempo grande de inatividade, ele está entrando num processo de treinamento, não vai iniciar a partida, claramente não é um jogador que vai iniciar a partida e a gente ainda tem 2 dias para treinar e ver se ele vai ter condição de ser relacionado para o jogo ou não. E o Vitinho, ele já vai ser relacionado? Também pode começar a partida? O Vitinho é um jogador que veio numa condição diferente do Jean-Pierre, vinha jogando, está no processo competitivo aqui com os demais jogadores. Barroca, você ganhou ao longo da semana alguns jogadores que estavam fora também, como o Renato, o Rômulo treinando. Isso te dá mais opções? O quanto é bom para um treinador ter atletas voltando também, além dos reforços, né? Jogadores importantes para o clube, jogadores que vão entrando aqui no trabalho e vão aumentando a competição interna. É algo que eu valorizo muito, a competição interna entre os jogadores para que a gente tenha um nível alto de competição, para que a gente consiga transferir isso para o jogo. Então, como você falou, a gente tem alguns jogadores retornando essa semana, alguns ainda em experimentação de retorno ao treino, alguns com cuidados especiais e caso a caso a gente vai ver até o final da semana para ver quem vai estar apto ao jogo. Vocês pararam para ver, assim, analisar os números do Avaí contra o Goiás? O Avaí tem uma vantagem muito, muito grande, principalmente jogando aqui na ressacada. O Avaí nunca perdeu para o Goiás. Vocês estão vendo esses números? Na verdade, isso é mais importante para o torcedor e para o externo do que para a gente. Tenho um respeito muito grande pelo Goiás, pelo Jair. O Jair é um treinador que, além de amigo, é um treinador muito competente que está iniciando o trabalho lá no Goiás. O Goiás jogou 2 jogos sob o comando dele, sempre de forma organizada. Com certeza o Jair vai dar um nível competitivo para a equipe do Goiás alto e a gente vai precisar trabalhar na plenitude para conseguir buscar a vitória, que é o que nos interessa. Contra o Corinthians a gente viu um Avaí criando oportunidades, mas perdendo algumas até claras. Como que você conversou com o teu time para que isso não se repita? Eu saí, obviamente, triste pelo resultado, mas a gente jogou para tentar vencer desde o primeiro minuto e eu preciso exaltar a postura dos jogadores. Eles foram corajosos, eles tentaram, o Avaí marcou o Corinthians em cima, tentou buscar o jogo o tempo todo. Então eu saio satisfeito com essa coragem dos jogadores. A gente, para jogar um campeonato brasileiro de Série A, a gente precisa ter coragem e é dessa forma que a gente vai tocar jogo a jogo. Teve mudança no horário do jogo do Avaí Goiás? Teve alguma alteração? Teve alteração nos treinos, mas isso prejudica de alguma forma? Na verdade, a gente ganha um dia mais de recuperação. Nosso adversário jogou no meio de semana pela Copa do Brasil. Então, pensando na gente aqui, é um dia mais que a gente ganha de treinamento para fazer os ajustes para chegar pronto para o jogo.